Amém. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: você é a pessoa mais linda que eu vi no dia de hoje. Fala para ele. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tá bem? E aí, pastor, tudo bom? Aleluia. Pastor, o senhor pode me ajudar a tocar uma música aqui, por favor? Não, o senhor pode tocar, fica à vontade, pelo amor de Deus. Só aquela... Irás prover de novo. Aleluia, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós já vamos dar início à palavra, amém? E o nosso tema hoje é uma pergunta, né? Onde está o seu coração? Eu queria que você fechasse seus olhos, porque hoje a gente vai falar de uma história em Atos, onde uma atitude de uma pessoa e uma conduta de coração dela levou ela para um ponto A, sendo que Deus teria um ponto B para ele. Porque a grande dificuldade dos nossos jovens e adolescentes, e até mesmo nós mais velhos, né? Tem os mais modernos, né? Agora é moderno, mas os mais antigos, é que às vezes a gente ainda não encontrou o propósito de vida para qual nós nascemos. E isso depende muito de onde a gente colocou o nosso coração no início da nossa caminhada. E hoje nós vamos ver essa história desse rapaz. Antes a gente vai só entrar no louvor aqui, só para a gente fazer para dar uma quebrada, tá bom? Eu queria que você fechasse seus olhos. Você pode me acompanhar cantando mais uma vez aqui, gente? Por gentileza? Vamos adorar o nome santo do Senhor, amém? Deixa essa luta me parar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me parar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Diga: choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça,
toda oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti. Aleluias. Podeis assentar, amém? Já sente e fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Coloca o seu coração realmente no propósito de Deus. Agora a pergunta é o seguinte: aonde está o seu coração? Pergunte a ele. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 3. Nós vamos contar uma história bem rápida, ok? E eu vou precisar de bastante interpretação de texto da parte de vocês. Como é culto de adolescentes, jovens adolescentes? Correto? Então eu vou precisar que os jovens me ajudem a responder aí, beleza? Vou perguntar, pode responder, fica à vontade, viu? É interpretação de texto. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam essa noite é que Deus, Ele chamou todos nós para ter um propósito. E não tem coisa mais dolorida na vida de uma pessoa, é quando os anos se passam e ela não encontra o porquê, para que ela nasceu. E eu tive uma sorte muito grande em encontrar o meu objetivo de vida muito cedo. Mas eu sei que existem pessoas aqui que ainda não encontraram seus objetivos de vida. Porque o propósito que Deus tem para nós é algo que torna a nossa vida muito mais legal. De fato. Quantos já entenderam qual é o seu propósito de vida? Pastorzão? Pastora? É bom demais, né? Parece que fazer tudo do reino se torna muito melhor, muito mais fácil, muito mais gratificante, porque nós encontramos o nosso objetivo de vida. Hoje, para quem não me conhece, meu nome é Natan, eu sou pastor lá na Mima, lá no CTO, antigo apóstolo Roger, que faleceu, agora é o meu irmão, o pastor Israel, pastora Raina, pastora Michele, e estou com a minha esposa, pastora Sara, e estou com a Luninha na barriga da Sara. Há um bom tempo eu vim aqui com vocês aqui para ministrar louvor, daí eu falei daqui, eu não sei se vocês lembram, a próxima vez que eu voltar aqui, foi pegar aqui, a unção veio para nós também, né? Cara, e a gente está muito feliz por isso que Deus tem feito, porque foi no momento da minha vida que a gente realmente, eu estava jogando videogame em casa, e eu jogando e olhando para a televisão, falando, cara, será que eu vou ter que correr atrás de inseminação artificial, esses trem? Bicho, eu estava doido. Aí, quando deu com 10 minutos, a Sara chega com a notícia de que ela estava grávida. Parecia que foi, sabe, um refrigério de Deus na mesma hora que eu estava pensando. Eu pausei o jogo e fiquei olhando para a tela. Falei, o que eu vou fazer, velho? 20 mil reais para fazer isso, tal. Eu falei, meu Deus, e Deus veio e pronto, resolveu o problema. Hoje a gente já está com máfia aqui com vocês, mas o nosso baterista pegou dengue. Aí, meu irmão, enrolou tudo. Os meninos adoeceram. E eu peço perdão para vocês, que a gente não pôde estar em peso aqui, mas eu estarei representando a minha igreja aqui e os meus amigos, tá bom? Amém? Então vamos para Atos 3, por gentileza, senhores. Vamos lá, então. Vamos ler todo mundo junto? Amém? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ok? Próximo. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para, ok, vamos lá. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho dou a você, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então vamos lá, isso aqui é um resumo de uma história de um camarada que ficava na frente da porta de um templo, amém? E agora nós vamos contextualizando parte por parte. Então eu queria que vocês, por favor, me ajudassem. A gente tem que acabar às 9 horas, eu acho que vai dar o tempo certinho de vocês aprenderem essa dinâmica, amém? Então vamos lá para o versículo 1 novamente. E Pedro e João, vamos lá,
Esse é 1? Não. Vamos lá? 3:1. Isso. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às 3 horas da tarde. Vamos para o 2 agora. Aqui existe um detalhe. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vamos lá, pessoal. A palavra de Deus fala que ele era um aleijado. E ele, diferentemente de outras pessoas na Bíblia, a palavra de Deus fala aqui que ele é um aleijado de quê? Então quer dizer que ele já nasceu, ele não obteve aquela doença posteriormente. Ele já nasceu manco, ok? Aleijado. Se vocês forem ver, a palavra de Deus fala que ele ficava em frente à porta do... É isso aí, eu preciso de dinamismo, valeu? Do templo, ok? Mas existe um pequeno detalhe. É que ele era colocado, ele era lá sozinho. Quem colocava ele lá? Alguém, correto? Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. O templo, nós podemos considerar que um templo é um lugar espiritual? Sim? Beleza? Existia uma norma antigamente que o templo não poderia ser adentrado por pessoas que tinham uma deficiência. Era duro antigamente. Então, o templo, para ele não poderia entrar no templo. Ok? Já guarda essa informação. E o que acontece? Ele todos os dias era colocado em frente da porta do templo. Era um lugar espiritual. Se eu e você estivéssemos lá, provavelmente eu, Natan, eu estaria lá pedindo o quê? Orar? Vocês acreditam que Deus pode fazer um milagre? Beleza, acredita? Mas qual era, o que ele estava fazendo lá? Ele estava pedindo oração? Ele poderia pedir oração, mas o que ele estava pedindo? Bota uma coisa na cabeça de vocês. Lugar certo, intenção errada. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que Deus pode colocar vocês no lugar certo. Pode, Ele vai colocar. Mas depende de onde o coração de vocês vai estar. Eu poderia estar aqui ministrando louvor, e quando de repente eu poderia pensar, posso estar ganhando dinheiro ministrando com máfia aí afora. Motivo certo, intenção. A gente está aqui para pregar o evangelho, não para ganhar dinheiro com o evangelho. Vocês estão entendendo? A primeira coisa que Deus gosta de olhar dentro dos nossos corações é a intenção do nosso coração. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado assim: o que te fez sair da cama e vir para a igreja hoje? Vocês já pararam para perceber? Lá a gente bate muito sobre isso. Vocês já pararam para perceber que às vezes você entra na porta da igreja e a sua intenção do coração é sair daqui com uma bênção? Mas deixa eu falar algo duro para você essa noite. A grande verdade é que Deus, tudo que Ele tinha que nos dar, Ele já nos deu. Se Deus Ele te abençoar de alguma forma, é porque Ele quer, e é a vontade dEle. Mas Ele não é obrigado a nos abençoar mais. Porque o maior sacrifício que Ele já tinha que ter feito, Ele já fez por nós. E sabe, o grande problema das igrejas hoje é que as pessoas entram naquelas portas ali, até com de repente com a vontade de adorar o Senhor, mas com uma vontade muito maior ainda de barganhar algo com o Senhor. E eu vou dar um segredo, hoje vocês vão ver algo que aconteceu comigo. Eu, assim como os versos de Asaf em Salmos, o meu coração foi corrompido por isso. Porque existia uma época na minha vida que eu ia para a igreja para realmente barganhar com o Senhor as coisas que eu queria. Eu comecei a entrar num ativismo tão grande, todo dia estar ministrando ensaio, e daqui a pouco eu falei, cara, será que tudo que eu faço Deus não vê? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu não consigo um emprego? E eu comecei a ver que na verdade a minha adoração não estava mais no Senhor. A minha adoração estava sendo suja e barganhada para algo que Deus poderia me dar. E eu tirei os olhos daquele que é o Todo-Poderoso. E hoje eu queria encurtar o tempo de vocês. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam hoje: lugar certo, motivação errada. Não façam mais isso. Entrem no templo com a vontade de adorar ao Senhor. A palavra de Deus fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês entenderem o que eu vou falar hoje à noite aqui,
as coisas podem começar até a mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque se você for reparar em Gênesis, Deus ele criou o homem no 6º dia. Se você for ver para trás, toda a criação dele foi feita para que o homem conseguisse sobreviver. Ou seja, antes de aparecer uma necessidade, Deus já criou uma providência. Vocês estão dando para entender? Deixa eu contar outro segredo para você. A Bíblia é feita de chaves. Existem códigos na Bíblia. Quem lembra da história de Saul? Que Saul foi sacrificar e ele não poderia sacrificar porque ele não era um sacerdote. Alguém lembra disso? Eu queria que vocês fizessem assim. Amém? Ele não poderia sacrificar. E Deus tirou a vontade dele, o reinado dele, por conta de algo que ele fez que ele não deveria fazer. Mas a grande questão aqui que é que ninguém repara, é que se você for olhar nos escritos, na Torá, inclusive você consegue medir o tempo, e foram constatados que Saul, ele reinou em Israel por 40 anos, porém, a palavra de Deus fala que apenas 1 ano foi de acordo com a vontade de Deus. Ele reinou os outros 39 anos fora da vontade de Deus. Aí deixa eu te contar um negócio. Se você for continuar um pouquinho mais para frente, você vê que Samuel foi levado para lá para destituir o reinado de Saul. Só que quando Samuel chega lá, a mensagem que Deus falou assim: eu já preparei alguém. Oi? Pode falar, pastor. Pegou, é essa parada. Quando Deus mandou Samuel ir lá destituir Saul, Davi foi escolhido lá nos céus ainda, porque ele nem tinha nascido. Bote uma coisa na sua cabeça: enquanto você está querendo barganhar com Deus, a providência que Deus já te mandou, ela já está há muito tempo com você. O problema é que você está preso num coração de necessidade, de escassez, e você não consegue acessar o que é de filho, o que é do pai e do filho. E essa mentalidade de escassez nos faz ficar desse jeito mesmo. E eu passei muito tempo da minha vida igual esse camarada aí, que a gente vai continuar lendo a história dele. Se vocês forem ver aqui, bota lá no 2, por gentileza, é Joãozinho, né? O 2. Se liga. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Ali era colocado todos os dias. Era um dia ou outro ou não? Eram todos os dias. Agora uma pergunta é o seguinte: se eu abro uma loja de salgadinho frito aqui fora aqui, e eu estou bem aqui na porta da igreja aqui, todo dia vem alguém comprando um salgado. Está dando certo o meu negócio? Está dando? Podemos conjecturar que esse camarada aqui, se ele está botando todo dia a barraquinha, botando o tapete dele, o pastor já pegou, botando o tapetinho dele no chão e botando, alguém colocando ele lá, é porque estava dando, porque se não tivesse dando dinheiro, ele estaria lá. Presta atenção. Só que nesse período aqui, ele ia para lá sozinho? Tinha alguém que levava ele, não tinha? Agora, pastor Eliseu, um camarada de uns 80 quilos, todo dia o senhor pegou ele no colo e levou ele para a porta do templo. Você faria isso de graça? Difícil, né? A não ser que seja muito amigo, né? Podemos conjecturar aqui também que esse camarada estava o quê? Ganhando um frete. Alguém todo dia botava um paralítico na porta do templo. Um cara que pesava bastante. Um ser humano adulto, ele é pesado. Alguém todo dia colocava ele lá. Ele todo dia estava no mesmo lugar, é porque alguma coisa estava dando certo. Nenhum morador de rua vai pedir dinheiro no lugar que ele não vai ganhar dinheiro. Ele vai para um lugar onde dá certo. Agora a grande questão é: para aquele camarada que levava o paralítico todo dia na porta do templo, era bom que ele ficasse de pé? Por quê? Pode falar. Ele ia perder a fonte de renda. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: ninguém, nunca mais, vai lucrar em cima da sua fragilidade. Nunca mais. Infelizmente existem pessoas que lucram em cima da nossa fragilidade. Eu digo a minha própria história.
Teve um momento que eu estava muito frágil e as pessoas me usavam. A pastora Sara mesmo já cansou de falar: você é bobo, você é muito bobo, você dá as ideias para as pessoas, as ideias muito loucas, você entrega de mão, o cara fica rico e pronto. Lá na Toyota é assim. Lá na Toyota eu fui dar uma ideia lá, roubaram a minha ideia, eu falei: meu Deus do céu. Aí você está naquela fragilidade, né? Você está: poxa, eu preciso ganhar mais, eu estou criando uma família, eu vou dar uma ideia. Aí tu dá a ideia para a pessoa errada, um cara pega a tua ideia, vira gerente e tu fica lá, né? Mas é isso. Porque as pessoas, infelizmente, elas ganham em cima da nossa fragilidade. Mas hoje eu profetizo na vida de vocês que ninguém nunca mais vai lucrar na sua fragilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos continuar. Para o 3, por gentileza, meu amigo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: fala comigo. Disse: cadê me chama um jovem aí, vem um jovem aqui, gente, por favor, para me ajudar no trem aqui, rapidão. Vem, cheguei, macho. Cheguei aqui, qual é o seu nome? Gabriel? Cheguei, Gabriel, senta aqui, meu amigo. Se liga. Será que a palavra de Deus, será que esse texto aqui, ó, Pedro e João olharam, não, pode deixar aí, vamos por parte dele. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Quando Pedro fala: olhe para nós, é porque o quê? Vamos concluir que o quê? Vamos? Ele não estava olhando. Se ele estivesse olhando reto ou para o lado, olha reto, olha para o lado, agora olha para frente, meu amigo. Até a minha sombra aqui eu iria conseguir pegar minha sombra, mas se ele estivesse olhando para baixo, ele consegue ver alguma coisa? O grande lance de Satanás é que nós, quando nos encontramos numa situação de fragilidade, a primeira coisa que o diabo faz com a gente é tentar colocar a gente sempre olhando para o chão. A gente sempre se acha incapaz de fazer qualquer coisa. Mas todo começo de uma mudança, numa vida de uma pessoa de chave, primeiro começa com uma mudança de postura. Por isso que quando Pedro falou: olhe para nós, ele estava provavelmente olhando para o chão, porque ele estava sempre esperando alguma moeda. Ele já estava assim: dá um dinheiro aí você. Ele não sabia quem estava passando na frente dele. E ele estava olhando para o chão. Então dá uma moeda aí, dá uma moeda aí. Quando Pedro viu aquela situação, falou: olha para cá, que agora o seu propósito vai ser cumprido agora. A grande questão é que eu queria falar para você que assim como ele estava aqui olhando para baixo, e eu também um dia estava olhando para baixo, teve uma época que um pessoal que sabe da minha história, uma vez entraram na minha loja. Eu tinha uma empresa com 21 anos de idade, hoje eu tenho 32, mas aos 21 anos de idade eu tinha uma empresa, e eu já tinha muita independência, né? Eu já era um jovem independente. E aí entraram na minha loja, roubaram tudo que eu tinha, e eu fiquei devendo 100 mil assim em um mês. Roubaram o cheque nosso, roubaram o dinheiro dentro de cofre, roubaram os nossos produtos dentro da nossa loja, e eu não tinha como pagar. E eu vivi uma situação de muito tempo que eu me sentia perseguido, o tempo todo perseguido pelas pessoas, ao ponto de eu não ter nada mais do que comer em casa. E aí meu pai, o apóstolo Roger, me ligou no dia e falou assim: meu filho, Deus mandou eu vir te buscar aqui, porque eu sei que você está precisando de ajuda, e você é muito orgulhoso para me pedir ajuda, então volta para a casa do seu pai. Eu voltei para a casa do meu pai, e eu passei 6 meses comendo e chorando, porque eu não me achava digno de comer arroz e feijão e um bife. Eu não me achava mais digno disso. Eu não sei se vocês já passaram essa situação de você não se sentir mais digno de nada. Toda a minha masculinidade, tudo foi embora. Porque eu falei: eu conquistei tudo e eu perdi tudo, e hoje eu não tenho mais nada. Mas Deus, Ele mudou a minha vida, e eu vou te falar como. E agora eu quero dizer para vocês:
todo esse tempo, o meu pai sempre falou assim para mim: filho, larga de ser orgulhoso, para de pisar nas pessoas, para de ser ignorante com alguém. E eu ficava: mas pai, fulano fez isso comigo. Meu filho, não pode ser assim. Você tem que ser diferente deles. Você tem que tratar as pessoas com amor, com generosidade. E aquilo na minha cabeça não fazia sentido, porque eu era jovem, eu era aquela força toda, ignorante. Não quer, então vai embora. No louvor mesmo eu mandei uns 50 embora. Aí pedia para entrar de novo. Eu era casca grossa, bicho. E meu pai falava: você tem que ser gentil com as pessoas. Ô Joãozinho, você pode abrir em Ezequiel 37, versículo 1, por favor? Eu vou te mostrar o porquê que meu pai sempre falava isso para mim. A minha conduta, meu pai sempre falava: filho, a única forma de você sair do deserto, quem te tira do próprio deserto é você mesmo. São as suas atitudes, são as suas condutas, que elas vão mudar o seu quadro. E foi esse versículo aí, que ele me deixou em choque. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos secos. Versículo 2. E ele me levou de um lado para o outro, eu pude ver que eram enormes, e de ossos de vários de ossos que estavam muito secos. Próximo. E ele me perguntou: filho do homem, estes poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano, só o Senhor tu sabes. Segura aí. Na tradução, tem uma tradução, essa é NVI, né? Mas enfim, depois vocês podem conferir na tradução, em outras traduções. Mas o versículo 2, ele fala assim, que Deus mandou ele andar entre os ossos, mas depois Deus mandou ele andar por volta dos ossos, em volta dos ossos. E eu fiquei me perguntando: mas por que ao momento Deus fala para que ele ande dentro dos ossos, e daqui a pouco Deus fala: ande ao derredor dos ossos? Amor, abre aquela versão que você leu para mim um pouco mais cedo, que a gente lê aqui, fica mais fácil. Por quê? Porque Deus queria falar o seguinte: que se Ezequiel, gente, desculpa. Se Ezequiel andasse em cima dos ossos secos, o que poderia acontecer com os ossos? Mas a mensagem que Deus queria mostrar para Ezequiel é o seguinte: não pise nesses ossos, porque esses ossos que você está pisando podem ser as pessoas que Deus vai levantar para te ajudar no futuro. Nesse vale de ossos secos, os ossos não estavam enterrados, Deus escondeu aqueles ossos, as pessoas poderiam passar por cima deles. E mais uma vez eu entendi que o meu orgulho, ele tinha que ser quebrado naquele momento. O propósito que Deus queria alinhar na minha vida estava ligado ao meu orgulho de ser, assim como esse camarada. E aí nós vamos continuar a história dele, mas eu vou ler aqui para vocês. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face. Era para ele passar em volta. Então fale para a pessoa que está do seu lado assim: seja generoso com as pessoas, tenha amor com as pessoas. Esses ossos quebrados que estão hoje, fala para ele, serão as pessoas que Deus vai levantar para te ajudar no futuro. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Então vamos para o versículo, nós estávamos no 3, né? Beleza? Versículo 3, e vendo a Pedro e a João que entrando no templo, pediu que dessem esmola. E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olhe para nós. Primeira coisa, nesse versículo 4, é que Deus queria, antes de mudar a história dele, mudasse o quê? A postura dele. Vê só, uma pessoa que só olha para baixo, olha o limite físico de uma pessoa que só olha para baixo. Eu estou olhando para baixo, ok? Quando eu olho aqui, eu piso? Não piso, porque aqui eu estou vendo que aqui eu não posso ver, então o meu limite terreno é onde eu consigo ver. A palavra de Deus fala que Adão, o nome de Adão era, uma das traduções é antropo. Antropo é aquele que olha para cima. Se você for ver aquela mulher encurvada, ela não estava doente na Bíblia, ela estava endemoniada, porque o diabo, que ele quer fazer isso, quer que a gente sempre fique focado olhando para o chão. A primeira coisa que Deus precisa para mudar essa sua chavinha no seu coração, para que você encontre o seu propósito de vida, é mudar a sua postura. Eu sei que vai ser difícil para você que se encontra numa situação de depressão, ou numa situação de descaso, ou numa situação de humilhação, assim como eu passei, mas você precisa entender que você é filho, e que você não vive pela necessidade, você vive pelo propósito.
Fala para a pessoa do seu lado, viva pelo propósito. Então vamos lá. Já estamos no final, tá, gente? Tem 8 minutinhos, já vamos acabar. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. A grande questão é que o que esse camarada estava pedindo? Vamos lá. Dinheiro. E o que Deus queria dar para ele? Ele pedia? E Deus? Sabe por quê, pessoal? Porque o propósito não está ligado à sua vontade. Às vezes o que você quer não é o que Deus realmente quer para você. Eu vou te dar um exemplo, e a Sara vai me matar, mas é que eu dei um exemplo lá no acampamento da igreja, ela vai me matar. A Sara, ela queria um cara bonitão, de cabelo liso, eu sei, barbudo, malhado. Só que esse camarada era fruto de necessidade, mas o propósito era eu. Gordinho, careca, mas aí, tô aqui, entendeu? Botei até um menino no bucho. Vocês entenderam? O propósito nem sempre, às vezes, estou brincando, gente, mas o propósito nem sempre, às vezes, está ligado ao que você realmente quer. E viver sobre o propósito é viver sobre as escolhas de Deus. Deixa eu contar algo para você. Davi, ele nunca caiu porque ele se deitou com aquela mulher. Nata, lógico que ele caiu porque ele viu aquela mulher da varanda e ele quis. Não. A palavra de Deus fala aqui, na época que os reis saíram para a guerra, o que Davi fez? Ele não foi. Ele caiu porque ele não fez o que ele nasceu para fazer. Vocês entenderam, cara? Foi um processo. Ninguém cai do dia para a noite. É um processo. Quando você deixa de viver o propósito para viver a sua vontade, aí é onde você cai. É duro, mas aí é onde você cai. Eu queria que vocês entendessem que o propósito, ele está ligado, a mensagem de hoje é sobre onde está o seu coração. E eu sei que a adolescência e os jovens pensam, eu vou a menina mais bonita, ou eu vou na que é de Deus? Né? Acontece. As meninas pensam, aquele cara ali, ele é bombadinho, ele é bonito. Será que ele é de Deus para mim? Ou eu vou naquele camarada ali que às vezes é carequinha, que nem o Natan lá, que é meio gordinho, mas que ele é gente boa? Isso está ligado aonde o seu coração se encontra. E eu quero falar algo para vocês. É que quando vocês fizerem o propósito de vocês, vai ser a coisa mais legal que vocês podem fazer da vida de vocês. Nada. Cara, nada. Eu tive uma decepção dentro da igreja. Isso não vai te abalar, porque você está no seu propósito. Então, vai passar o que tiver que passar, meu amigo. Mas quando você encontra o que você nasceu para fazer, tudo fica diferente. E muitas das vezes também, o seu propósito de vida, que a gente pega muito na igreja, inclusive o pessoal do Ministério de Louvor, é que as pessoas, algumas acreditam que cantam, outros acreditam que tocam violão, e às vezes o cara nasceu para, sei lá, servir. E a gente tem uma quebra aí de expectativas de pessoas, mas por mais que seja dolorido para você, eu não sei se eu estou falando isso para ti, ou se não é da carne, mas por mais que você gere uma expectativa, procure algo que Deus tem para ti. Eu já falei para a Sara que a minha vida é assim, hoje eu estou no louvor, mas pode ser que futuramente Deus mude a minha ferramenta, e esse é o propósito, cara. Eu amo o louvor, mas se Deus quiser que eu pregue a palavra, esse dia vai ser interrompido. Vocês estão dando para entender o que eu estou falando? Coloque o coração de vocês no lugar onde tem um propósito de Deus. Vocês não serão decepcionados de forma nenhuma. E aí, para a gente finalizar, faltam 4 minutos para a gente finalizar. Vou ler essa segunda parte aqui. Tomando pela mão direita, levantou logo seus pés e artelhos e se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Primeira informação da noite. Ele poderia entrar no templo? Ele poderia entrar no templo? Mas quando você está no seu propósito, você alcança geografias que você nunca poderia acessar.
Quando você faz o que Deus realmente quer que você faça, você alcança, você faz coisas que você nunca, a capacidade, a unção de Deus está com você, e você alcança coisas que você nunca, nem num bar, num show, não, isso não vai te encher, sabe? Deus, Ele quer levar esses jovens, Deus quer levar os adolescentes para queimarem nos países do exterior. Só que o grande problema que nós temos hoje é que os jovens não entenderam os seus propósitos ainda. Eles estão perdidos aonde e o que devem fazer. E algo que eu sempre falei para a galera é: procure o seu propósito, eu não vou te dar ele. Quem vai te dar esse propósito é Mateus 6,6, é dentro do seu quarto. Quando você fizer aquilo, tua devocional com Deus, quando você tiver o seu secreto com Deus e Ele te encontrar lá. Porque o secreto não é sobre você lá encontrar Deus. Vai ter muito dia que você vai estar lá orando e não vai sentir nada, nenhum arrepio, nenhuma dor de cabeça, nada, nenhuma dor de barriga, nada. Você não vai sentir nada. Mas a sua disciplina vai fazer com que Deus te olhe lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu queria que de fato hoje você saísse daqui entendendo que coloca o seu coração no lugar certo. Esse camarada aqui, Deus curou ele através dos seus discípulos. Deus curou ele. A palavra de Deus fala que ele saiu dali e foi dançar e pular no templo. Ele não se lembrava de mais nada. Tudo aquilo que ele tinha de dor foi pro espaço. Já viu quando você começa a ganhar dinheiro de verdade, você fala: rapaz, não lembro nem que era pobre? É mais ou menos o que aconteceu com esse camarada. Ele encontrou o objetivo de vida dele. E todo aquele sofrimento que um dia ele passou foi jogado no mar do esquecimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Deixa eu falar, para a gente encerrar aqui. A grande questão de tudo, a grande questão da nossa vida, o grande dilema da nossa vida, de pessoas que estão: mas Natan, eu estou no propósito, mas eu não consigo ver as minhas necessidades sendo supridas. E agora eu vou te dar um atalho, para não acontecer o que aconteceu comigo. Isso é porque você está ligado exatamente às coisas que você não tem. E quem olha muito para o que não tem, acaba esquecendo o que tem. E aí se você está aqui hoje, você tem uma roupa no corpo, se você tem uma família, se você tem comida, se você tem um carro, Deus está fazendo algo por ti. Sabe, naquele episódio onde Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, a palavra de Deus fala assim, ó: está faltando? Jesus não chega para eles falar: está faltando. Jesus fala: o que vocês? Ele pegou e partiu e deu o quê? E Na verdade, você já tem tudo que você tinha que precisar para sair dessa situação. A questão é que você está olhando para o que você não tem. Eu queria que você entendesse essa noite: todo mundo que trabalha na obra de Deus, que faz o reino de Deus, que está sob um propósito do Espírito Santo, vai passar momentos apertados, momentos difíceis, vai passar tribulações, mas a palavra de Deus nos dá alguns atalhos para que a gente possa se esquivar um pouquinho disso. O sofrimento é parte do Evangelho, sim. Eu não estou aqui para falar que você só vai viver de glória em glória, o adolescente jovem. Você vai: eu vou namorar a menina mais bonita, eu vou passar no UNB, daqui a pouco passo o serviço. Não, a vida não é assim, a vida é difícil. Mas quando você faz o que Deus mandou você realmente fazer, cara, essas dificuldades elas serão atravessadas num gás total. Porque comigo foi assim. Inclusive ontem eu estava pregando para uma pessoa lá no meu serviço e eu falei para ela isso: eu tive toda a oportunidade de um dia tentar me matar, pelo que aconteceu comigo. Mas a força do propósito que eu tinha com Deus foi o que me tirou dessa vala, bicho. Eu subia no altar todo dia com a faca nos dentes, irmão, sem ter o que comer dentro de casa. E eu vou te falar, quem é do altar sabe como é que é. Parece que a gente aqui é fuzilado. Muitos de vocês não sabem a dor das pessoas que estão no altar. E geralmente são as que mais são atacadas. E eu botava a faca no dente e subia, eu falava: bicho, isso aqui não vai me parar não. E eu voltava em casa, eu não tinha comida para comer. Mas hoje, a graça de Deus me alcançou. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho meu emprego, hoje eu tenho a minha missão de vida, hoje eu tenho empresas com a minha esposa.
toda hora eu falo, amor, vamos abrir outra parada, que a gente está muito doido. Eu e ela agora estamos muito doidos. O negócio agora é abrir negócio. E não tem coisa melhor do que você ter sua família, e agora está o meu presente dentro da barriga da Sara. E eu queria falar para você que existe sim uma solução e existe uma esperança. Coloque o seu coração nos propósitos do Senhor, que a recompensa da parte dele vem. Não barganhe com ele. Sempre esteve com você o que você precisa para superar isso. O nosso Deus, ele não espera a sua necessidade aparecer. A providência sempre está lá muito antes dela aparecer. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Eu queria chamar aqui na frente, pessoal, as pessoas que ainda não encontraram seus motivos de vida no reino, sabe? Eu não sei, Nathan, qual é o meu ministério. Eu estou indefinido ainda de qual parte do reino eu quero servir. Eu queria te chamar aqui à frente, para que Deus coloque isso no seu coração a partir de hoje. Eu creio que daqui para domingo, Deus dará respostas para vocês. Eu creio nisso. Eu queria chamar os pastores da casa, por gentileza. Vamos orar para esses meninos. Se alguém tiver dúvida nos seus ministérios, por favor, vem aqui. E não é tarde demais. Às vezes você acredita que você é muito novo, você é muito velho. Não importa. O que importa é servir a casa. O que importa é servir o reino de Deus.